Olá, amigos. No episódio anterior do Man of 60, nós conversamos sobre uma pergunta muito interessante. Os dentes podem influenciar o cérebro? A repercussão daquele episódio mostrou que muita gente nunca tinha parado para pensar que a saúde da boca pudesse interferir em outros órgãos. Isso me fez perceber uma coisa. Existe uma outra pergunta, talvez ainda mais conhecida. Uma infecção de um dente pode atingir o coração? Provavelmente você já ouviu alguém dizer: cuida desse dente, ele pode parar no coração. Mas isso é verdade ou é apenas um daqueles conselhos que atravessam gerações? Durante mais de 40 anos como dentista, ouvi essa pergunta inúmeras vezes. E a resposta não cabe num simples sim ou não. Porque hoje a ciência entende muito melhor a relação entre a boca e o restante do organismo. Nós sabemos que a boca não é uma estrutura isolada, ela faz parte do corpo. E quando existe uma infecção ou uma inflamação importante, os efeitos podem ir muito mais além dos dentes. Mas atenção, isso não significa que toda dor de dente vai provocar um problema cardíaco, nem que toda pessoa com uma infecção dentária terá uma doença no coração. Entre o mito e a realidade existe um caminho, e é exatamente esse caminho que eu gostaria de percorrer com você hoje. Porque compreender essa relação pode mudar a forma como você cuida da sua saúde, não apenas da boca, mas do seu organismo como um todo. Existe uma ideia que pode surpreender muita gente. A maioria das pessoas acredita que a boca termina nos dentes, mas ela não termina. Ela é uma das portas de entrada do nosso organismo e é também um dos lugares com maior quantidade de bactérias do corpo humano. Calma, isso não significa que exista alguma coisa errada. Todos nós convivemos com bilhões de bactérias na boca. Na maioria das vezes, elas vivem em equilíbrio conosco. O problema começa quando esse equilíbrio se perde. E é aí que aparece a cárie, a gengivite, a periodontite, os abscessos dentários, mas existe uma palavra ainda mais importante do que infecção e inflamação, porque a infecção costuma chamar atenção. Ela dói, ela incha, às vezes aparece pulso. A inflamação da gengiva não. Ela pode permanecer durante anos, quase sem dor, apenas sangrando durante a escovação. E muitas pessoas pensam, isso é normal, é sangrar um pouquinho, eu não vou escovar demais. Mas o normal não é sangrar. Imagine uma pequena ferida na sua mão. Ela fica vermelha, quente, dolorida. Isso é uma inflamação. Agora, imagine essa mesma inflamação, não na mão, mas ao redor dos dentes, rodeado por bactérias, permanecendo ali durante meses, anos. E é isso que pode acontecer na doença periodontal. Enquanto você trabalha, dorme, viaja ou almoça com a família, o organismo continua reagindo àquela agressão todos os dias. Hoje sabemos que a doença periodontal é uma doença inflamatória crônica. Diversos estudos mostram que pessoas com periodontite apresentam maior frequência de doenças cardiovasculares. Isso não significa que uma doença provoque diretamente a outra, mas significa que exista uma associação suficientemente consistente para merecer pelo menos a atenção da gente. Talvez agora você esteja pensando, então as bactérias vão para o coração? Às vezes, algumas bactérias podem entrar na corrente sanguínea. Isso pode acontecer até durante a mastigação ou durante a escovação, principalmente, e quando existe a gengiva muito inflamada. Na maioria das pessoas, o organismo elimina essas bactérias rapidamente. Mas o problema não é apenas esse. O que mais preocupa é a inflamação persistente. Ela mantém o organismo em estado de alerta durante muito tempo. E hoje nós sabemos que a inflamação crônica está relacionada a várias doenças importantes do envelhecimento. Por isso, o objetivo não é criar medo, é criar consciência. Muita gente procura o dentista apenas quando sente dor. Mas as doenças mais perigosas da boca nem sempre começam com dor. Às vezes, começam apenas com um pequeno sangramento na gengiva.
um mau hálito persistente ou um dente que parece estar ficando um pouquinho mais comprido. Pequenos sinais que merecem atenção. Então, se nem toda infecção dentária provoca um problema cardíaco, por que cardiologistas e dentistas passaram a trabalhar cada vez mais próximos? E por que alguns pacientes precisam de cuidados especiais antes mesmo de um tratamento odontológico? É exatamente isso que nós vamos entender no próximo capítulo. O que a ciência realmente comprova? Até aqui, nós entendemos que a boca faz parte do organismo e que uma inflamação importante na gengiva pode repercutir além dela. Mas agora chega a pergunta mais importante deste episódio. O que a ciência realmente comprovou? Porque quando o assunto é saúde, existe um risco, o de transformar uma possibilidade em uma certeza. E isso nunca ajuda ninguém. Hoje sabemos que pessoas com doença periodontal importante apresentam, em média, um maior risco de desenvolver doenças cardíacas. Essa associação aparece repetidamente em estudos realizados em diferentes países. Mas atenção, associação não significa causa, lembrem. Eu vou dar um exemplo. Imagina duas pessoas, duas fumam, as duas têm diabetes, as duas apresentam doença periodontal. Se uma delas sofre um infarto, qual desses fatores foi o responsável? Provavelmente nenhum deles sozinho. É a soma de vários fatores que aumenta o risco. É exatamente assim que a medicina moderna enxerga muitas doenças. Isso significa que cuidar da boca evita o infarto? A resposta mais honesta é: nós ainda não podemos afirmar isso. O que nós sabemos é que tratar a doença periodontal, isso sim, reduz a inflamação da boca e também melhora alguns marcadores inflamatórios no organismo. Este é um resultado importantíssimo, básico, mas a ciência ainda está estudando quanto isso influencia de uma forma direta a redução de infartos, AVCs. Perceba a diferença. Uma coisa é reduzir a inflamação, outra é provar que isso sozinho diminui o número de infartos. São perguntas diferentes. As principais sociedades científicas reconhecem a associação entre doença periodontal e doenças cardiovasculares. Também recomendamos que a saúde bucal faça parte da prevenção cardiovascular. Ao mesmo tempo, deixam claro que esta relação é complexa e envolve diversos fatores de riscos compartilhados. Existe, porém, uma situação em que essa ligação é muito mais direta. É a chamada endocardite infecciosa. Trata-se de uma infecção das válvulas ou do revestimento interno do coração. Ela é rara, mas pode ser extremamente grave. Algumas pessoas apresentam maior risco de desenvolvê-la. Por isso, determinados pacientes precisam de cuidados especiais antes de alguns procedimentos odontológicos. Mas atenção, isso vale apenas para grupos muito específicos, não para toda a população. Durante muitos anos, acreditou-se que praticamente qualquer tratamento dentário exigia antibióticos preventivos. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. As recomendações mudaram e são muito mais restritas. Talvez a principal mensagem deste capítulo seja essa: a ciência evolui e com ela evolui também a nossa maneira de compreender o corpo humano. Hoje sabemos muito mais do que sabíamos há 20, 30 anos, mas também sabemos reconhecer aquilo que ainda não foi completamente respondido. E isso não é uma fraqueza da ciência, é justamente a sua maior qualidade. Ela continua fazendo perguntas. Então, se existem pessoas que correm mais risco do que outras, quem são elas? E principalmente, o que qualquer homem ou mulher com mais de 60 anos pode fazer na prática para proteger a saúde da boca e, ao mesmo tempo, cuidar melhor do próprio organismo? É exatamente sobre isso
que vamos conversar agora. Depois de tudo o que conversamos até aqui, talvez você esteja pensando: o que eu posso fazer na prática? A boa notícia é que as medidas mais importantes não são complicadas. Elas começam muito antes de aparecer uma dor. Porque esperar doer na odontologia quase nunca é uma boa estratégia, vamos combinar. As doenças da gengiva costumam evoluir lentamente e, justamente por isso, passam despercebidas. Existe um detalhe interessante nisso tudo. Quase todo mundo sabe reconhecer uma dor de dente, mas poucas pessoas reconhecem os primeiros sinais de uma doença na gengiva. Por exemplo, a gengiva sangra quando você escova os dentes? Isso não é normal. Percebeu um mau hálito que não melhora? Também merece no mínimo uma investigação. Os dentes parecem estar ficando mais compridos? Talvez não seja o dente que cresceu, talvez seja a gengiva que tenha diminuído. São sinais pequenos, mas que podem indicar uma doença periodontal em desenvolvimento. Outra pergunta importante: quem merece atenção ainda maior? Pessoas com diabetes, fumantes, quem tem hipertensão, quem já sofreu um infarto ou um AVC cerebral. E também pacientes com determinadas doenças das válvulas cardíacas ou próteses valvares. Essas pessoas precisam conversar tanto com o cardiologista quanto com o dentista. Hoje, trabalhar em conjunto faz parte de uma boa medicina. Para alguns pacientes com risco muito elevado de endocardite infecciosa, as diretrizes recomendam antibióticos antes de determinados procedimentos odontológicos. Mas isso vai apenas para situações específicas. A grande maioria das pessoas não precisa tomar antibióticos preventivamente antes de ir ao dentista. Existe ainda um erro muito comum: tomar antibióticos por conta própria. Isso pode aliviar os sintomas por alguns dias, mas não elimina a causa do problema. Além disso, o uso inadequado de antibióticos contribui para a resistência das bactérias. Infecção dentária não se resolve apenas com remédio, ela precisa ser tratada na sua origem. Remédios, leia-se medicamentos. Talvez a principal mensagem desse capítulo seja muito simples. Não espere sentir dor para cuidar da sua boca. A prevenção continua sendo o melhor tratamento. Escovar bem os dentes, usar o fio dental, controlar doenças como diabetes, não fumar e visitar regularmente o dentista. Essas medidas protegem os dentes, protegem a gengiva e ajudam a manter todo o organismo mais saudável. Então, chegamos à última pergunta deste episódio. Depois de tudo que a ciência descobriu nos últimos anos, o que realmente mudou na forma como devemos enxergar a saúde da boca? Talvez a resposta seja muito maior do que imaginamos. É sobre isso que vamos conversar agora. Quando começamos esse episódio, a pergunta era muito simples: uma infecção no dente pode atingir o coração? Depois de tudo que conversamos, talvez você tenha percebido que a resposta não cabe em um simples sim ou não. Ela é mais ampla. A verdadeira pergunta talvez seja outra: por que demoramos tanto tempo para entender que a boca faz parte do corpo? Durante muitos anos, tratamos a saúde bucal como se ela estivesse separada da saúde geral, como se cuidar dos dentes fosse apenas uma questão de estética ou de mastigação. Hoje sabemos que não é assim. A boca participa da nossa alimentação, da nossa fala, da nossa autoestima, da nossa qualidade de vida e também faz parte do equilíbrio de saúde do organismo. Talvez a maior mudança dos últimos anos não tenha acontecido apenas na odontologia. Aconteceu na forma como a medicina passou a enxergar o ser humano. Hoje entendemos que o organismo funciona como um conjunto. O cardiologista precisa conhecer o diabetes do paciente. O endocrinologista precisa se preocupar com os rins. O geriatra observa a mobilidade e o dentista já não cuida apenas dos dentes, cuida de uma parte importante da saúde geral. Cada vez mais, os profissionais trabalham juntos
porque o corpo é uma engrenagem, todo ele funciona junto. Hoje existe um consenso importante: manter uma boa saúde bucal faz parte dos cuidados com a saúde geral. Embora ainda existam perguntas sendo estudadas sobre a relação direta entre doença da boca e doença cardiovascular, ninguém mais discute a importância de prevenir e tratar infecções e inflamações bucais. Prevenir continua sendo muito melhor do que tratar. Depois de mais de 40 anos trabalhando como dentista, se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, é essa: não espere sentir dor para procurar um dentista. Dor é um sinal tardio. As melhores consultas são justamente aquelas em que o paciente entra no consultório e descobre que está tudo bem. Esse sempre foi o melhor atendimento que um dentista pode oferecer, o preventivo. E talvez cuidar da saúde seja exatamente isso: não esperar que o corpo peça socorro, mas aprender a ouvir os sinais antes que eles se transformem em doença. E a boca, muitas vezes, é um desses sinais. Quando terminar esse vídeo, talvez você não se lembre de todos os estudos que citamos, nem de todos os termos técnicos, mas uma coisa eu gostaria que você levasse: uma ideia. Cuidar da boca não é cuidar apenas dos dentes, é cuidar da sua saúde geral. A ciência continuará evoluindo. Novas pesquisas ainda serão publicadas, outras respostas certamente virão, mas existe uma recomendação que dificilmente vai mudar: escove bem os dentes, use o fio dental, não ignore um sangramento da gengiva e faça da prevenção um hábito, porque no final das contas, a saúde não é construída apenas quando tratamos uma doença. Ela é construída principalmente pelas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. E talvez essa seja a maior lição deste episódio. A boca faz parte do corpo e cuidar dela é uma forma inteligente de cuidar da vida. Men of 60 não é sobre idade, é sobre postura.